Sejam bem-vindos a mais um podcast da RUPVET e hoje vamos falar sobre as novas diretrizes do ACVIM 2026 sobre enteropatia inflamatória crônica em cães. E esse é um consenso que, nossa, mudou completamente as regras do jogo. Mudou demais. E para começar, pense no seguinte cenário. E se a cura para um quadro severo de diarreia crônica, perda de peso e desnutrição num cão não dependesse de cirurgias complexas ou de uma montanha de antibióticos de última geração? O que é o padrão que muita gente imagina, né? Exato. Mas sim de uma troca cirúrgica e bem inteligente naquilo que vai dentro da tigela de comida do animal. Pois é, parece simples, mas a biologia por trás disso é gigante. Com certeza. A nossa verdadeira missão nesta análise profunda hoje é justamente mergulhar de cabeça nesse documento incrivelmente denso e complexo que é o recém-publicado Consenso do Colégio Americano de Medicina Interna Veterinária e extrair o ouro clínico. E tem muito ouro aí, porque o conhecimento acumulado desde o último grande consenso gerou uma mudança de paradigma, total na gastroenterologia. O objetivo é desconstruir o que realmente muda na prática diária, sabe? E entender os mecanismos fundamentais dessa doença de forma clara. Até porque a gente não está mais falando de fazer pequenos ajustes empíricos em doses de remédios. Nós estamos literalmente reestruturando como entendemos a inflamação intestinal canina. Desde a barreira ali do epitélio até a resposta imune. Ok, vamos desvendar isso. E acho que o ponto de partida mais lógico e talvez mais surpreendente é justamente a nomenclatura. Ah, sim, a famosa sigla. Pois é, porque durante décadas a comunidade veterinária usou a sigla IBD, que a gente traduz como doença inflamatória intestinal. Era o termo padrão absoluto. Mas as diretrizes de 2026 literalmente batem o martelo e declaram o fim do uso do termo IBD. E aí a primeira dúvida que surge para quem está ouvindo é, se passamos décadas chamando a doença pelo nome errado, isso significa que a tratávamos de forma errada também? Na verdade o abandono do termo IBD resolve um problema crítico de falsa equivalência. Como assim falsa equivalência? Porque esse termo IBD foi emprestado da medicina humana, sabe? Lá ele descreve condições graves como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Ah, claro. E essas doenças humanas são primariamente autoimunes. Elas exigem que o paciente tome terapias imunossupressoras pesadas para o resto da vida. Mas no caso do cão, a biologia funciona de outro jeito. Radicalmente diferente. A imensa maioria dos cães não tem uma doença autoimune destrutiva clássica. É muito mais uma intolerância, uma resposta desregulada aos antígenos da comida ou até às bactérias do próprio microbioma do cachorro. Entendi. Então, quando o veterinário mantinha o nome IBD na cabeça, meio que no automático, a tendência era seguir o caminho da medicina humana, né? Exatamente. Acabava prescrevendo imunossupressores muito cedo, ignorando abordagens bem menos agressivas e muito mais eficazes. Então, essa mudança de nome é, na real, uma mudança de rota no próprio tratamento. E qual é o novo termo que o consenso exige que seja adotado agora? O novo termo guarda-chuva oficial é CIE. CIE, que significa enteropatia inflamatória crônica. Isso mesmo, ele engloba a complexidade real da doença. A CIE funciona como um grande teto para vários fenótipos clínicos diferentes que a gente vê no consultório. E quais seriam os principais fenótipos embaixo desse teto? Bom, sob esse guarda-chuva a gente tem a PLP, que é a enteropatia perdedora de proteínas. Nossa, essa é bem famosa e perigosa, né? Gravíssima. É uma condição onde o intestino, além de não absorver os nutrientes, ele vaza proteínas vitais do sangue direto para as fezes. E tem outro fenótipo comum? Sim, a colite granulomatosa, que é uma inflamação bem específica e severa lá no intestino grosso. É como se antes a gente classificasse tudo genericamente como carro por ter 4 rodas, e agora percebemos que um carro esportivo e uma minivan precisam de abordagens totalmente diferentes dependendo do que move cada um deles. Exato, excelente analogia. Porque ambos podem levar ao mesmo sintoma visível, tipo diarreia crônica ou vômito, mas o motor patológico por baixo do capô dita regras completamente distintas. O que é fascinante aqui é entender como esse motor funciona na prática,
porque CIEIX é uma doença caracteristicamente multifatorial. Tipo uma tempestade perfeita. Exatamente isso. Pense numa tempestade perfeita onde 4 frentes colidem, que são a genética do paciente, as falhas do sistema imunológico, os fatores ambientais e o ecossistema do microbioma intestinal. E a genética pesa muito nisso, certo? Ouvi dizer que certas raças têm uma predisposição clara. Sim, raças como o pastor alemão, o soft-coated Wheaten Terrier e o Charpé chinês. Nesses animais, as chamadas tight junctions, Que são as estruturas que colam uma célula intestinal na outra, né? isso, as junções de oclusão. Nessas raças, essas estruturas são inerentemente falhas. Elas acabam criando aquele famoso quadro de intestino permeável, onde coisas que não deveriam passar, passam. Perfeito. Bactérias e partículas de comida vazam direto para a corrente sanguínea. Aí o sistema imunológico do cão detecta esses invasores e inicia um ataque inflamatório maciço e contínuo. Bom, se a CIA engloba todas essas variáveis e não é causada por um vírus único ou uma bactéria isolada, como os profissionais conseguem chegar nesse diagnóstico sem se perderem em dezenas de exames logo de cara? É um desafio, e a complexidade exige método. O consenso estabelece de forma bem flexível que a CIA é um diagnóstico de exclusão. Ou seja, não existe um exame de sangue mágico com um marcador que acenda uma luzinha dizendo «isso é CIA». Quem dera. Não tem. O clínico é obrigado a descartar sistematicamente qualquer outra patologia que cause os mesmos sintomas. E para que a consulta não vire um caos, o documento introduz a obrigatoriedade do uso de índices de atividade clínica. Destacando o CBDAI e o SECAI, certo? Exatamente. O CCCAI, principalmente, que é o Índice de Atividade Clínica da Enteropatia Crônica Canina. E o que esses índices medem, na prática? Porque não pode ser só perguntar ao tutor quantas vezes o animal foi ao quintal fazer necessidades, né? O que torna o CCCAI tão crucial assim? O CCCAI é poderoso porque vai muito além dos sinais gastrointestinais óbvios, sabe? Além do vômito ou da perda de peso, ele integra marcadores do colapso sistêmico do corpo. Tipo o quê, por exemplo? Ele pontua a presença de prurido, que é aquela coceira crônica. Isso muitas vezes entrega uma base alérgica alimentar fortíssima. Ele avalia os níveis de cobalamina no sangue. A famosa vitamina B12. Isso. E, acima de tudo, o nível de albumina, que é a principal proteína do plasma sanguíneo. Com base na pontuação exata de todos esses fatores juntos, o veterinário divide os pacientes em 2 frentes de batalha bem distintas. E como essas frentes definem a urgência do caso ali na maca? Na primeira frente, a gente tem a CIE, que engloba os quadros leves. São cães com pontuação no CCCAI de 1 a 5. Ou seja, o cachorro pode até ter uma diarreia intermitente, mas não está letárgico, a albumina está normal, não tem perda muscular. Exato, um paciente estável. Agora, na segunda frente, temos a CIE2. São os casos moderados a graves, com pontuações acima de 6. Aí o bicho pega. E como pega? A situação é crítica. O cão apresenta perda de peso superior a 5%, apatia profunda e a temida hipoalbuminemia. Que é o grande alarme, né? Porque sem a albumina para manter a pressão oncótica, o sangue perde a força para segurar líquidos dentro dos vasos. E aí o cão começa a desenvolver ascite, acumulando fluido livre e perigoso no abdômen. Diante dessa suspeita de CA, com perda grave de proteínas, o passo lógico na exclusão parece ser a imagem. E o ultrassom abdominal é a estrela. Mas deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Vamos lá. Se o ultrassom não consegue cravar de forma definitiva que aquela inflamação é CA e tem uma sobreposição gigante de achados com outras doenças, qual é a verdadeira função dele? É literalmente só para riscar outros suspeitos da lista? Se conectarmos isso a um panorama maior, a resposta é sim. O ultrassom salva vidas exatamente pelo que ele exclui e não pelo que ele confirma. Porque uma parede intestinal espessada na tela pode ser alergia alimentar, mas também pode ser algo letal. Exatamente.
O ultrassom garante que o veterinário não está lidando com um corpo estranho engolido ou uma intussuscepção, onde o intestino entra dentro dele mesmo, ou doenças hepáticas e linfomas difusos. Entendi. Sem limpar essas hipóteses graves da mesa, tratar cegamente para si seria uma negligência médica. Com certeza. Mas existem certas pistas visuais que o ultrassom dá que apontam diretamente para alguns fenótipos. Ah, então não é só uma tela em branco de exclusão. Não, não. A arquitetura das camadas do intestino revela segredos importantes. O ultrassom é incrivelmente sensível, por exemplo, para detectar a linfangiectasia intestinal. Que aparece como o quê na imagem? Na prática, ele revela estriações hiperecóicas na mucosa do intestino. Imagina pequenos vasos linfáticos microscópicos que deveriam drenar gordura. E na doença eles entopem. Isso. Ficam obstruídos, incham como balões cheios de gordura e aparecem como linhas brancas bem brilhantes no monitor. Nossa. E quando o veterinário junta essas linhas brancas brilhantes no ultrassom, com um exame de sangue mostrando um cão perdendo albumina, o diagnóstico clínico daquela pele está praticamente desenhado na tela. Perfeito, não tem como errar a suspeita. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, uma vez que os parasitas, tumores e corpos estranhos estão fora do radar, o consenso dita algo quase contraintuitivo. É a arte que os tutores mais se surpreendem. Em vez de partir para procedimentos cirúrgicos agressivos para biopsiar o intestino, a primeira linha de defesa e o padrão ouro absoluto acontece ali, na tigela de comida. Lendo os dados compilados pelo ACVIM, há clínicas mostrando que até 89% dos cães com sintomas crônicos severos alcançam a remissão única e exclusivamente pela mudança alimentar. 89%. É um dado que altera completamente a abordagem terapêutica. Comprova que a maioria esmagadora desses animais sofre de CIE responsiva à dieta. Ou seja, o intestino não está fundamentalmente quebrado. Ele só está sob ataque de componentes específicos da comida. Isso. Componentes que o sistema imunológico não tolera mais. E para descobrir isso, a intervenção precisa ser absoluta. Um teste dietético de eliminação exige no mínimo 2 semanas de exclusividade total. 2 semanas sem nenhum deslize. Nenhum. Qualquer petisco por fora, um pedacinho de pão que caiu da mesa, ou até o comprimido que o tutor esconde num pedaço de queijo. Isso invalida o teste. Totalmente. Invalida o teste e reinicia a resposta inflamatória do zero. Caramba. A dieta funciona então como uma ferramenta dupla brilhante. A comida atua como o detetive que interroga o intestino e, simultaneamente, é o remédio que resolve o problema. Exatamente. Mas a biologia dessa comida não pode ser qualquer ração premium de pet shop, né? Como a química dessas dietas consegue enganar o sistema imunológico do cachorro. A engenharia por trás dessas dietas é fantástica. Usa-se amplamente as dietas hidrolisadas. Onde a proteína é pré-digerida. Isso. A proteína original, tipo do frango ou da soja, é submetida a enzimas que picotam ela em fragmentos microscópicos, que são os peptídeos. E por que isso importa para a imunidade? Porque o sistema imune do cão tem os radares, que são os anticorpos programados para reconhecer cadeias longas de proteínas. Como a proteína hidrolisada é minúscula, ela voa abaixo desse radar imunológico. Sensacional. Ela simplesmente não dispara a inflamação. Exato. E a alternativa a isso são as proteínas inéditas, usar carnes exóticas, tipo coelho ou canguru, coisas para as quais o corpo do cão nunca criou anticorpos na vida. E no caso específico da pele daqueles cães vazando proteína. Aí se usam dietas ultra baixas em gordura. Lembra daqueles vasos linfáticos inchados no ultrassom que a gente falou? Lembro, as linhas brancas. Reduzir drasticamente a gordura da ração significa retirar o volume de trabalho desses vasos. E isso permite que eles desinchem e parem de vazar linfa para o lúmen intestinal. Mas e se o detetive falhar logo na primeira tentativa? O clínico deve assumir que a dieta não funciona e já correr para os remédios pesados, tipo imunossupressores? A resiliência é a chave deste consenso. As diretrizes orientam a realização de até 3 testes sequenciais,
com dietas de mecanismos diferentes antes de declarar falha. Ah, então um cão pode continuar com diarreia comendo soja hidrolisada, mas de repente entra em remissão completa com uma proteína inédita de peixe? Perfeitamente possível. E se uma dessas dietas funcionar, ela é mantida de forma rigorosa por 12 a 14 semanas. Para dar tempo das vilosidades intestinais cicatrizarem, imagino. Isso mesmo. E vale ressaltar que cães com o fenótipo de PLE muitas vezes precisam manter essa dieta restritiva para o resto de suas vidas. O dano linfático estrutural deles costuma ser permanente. Mas existe aquele cenário em que a tigela de comida simplesmente não resolve, né? Se 3 testes falharem, ou se o paciente já entra na clínica num colapso metabólico, a abordagem precisa ser escalada. E aí que entra a endoscopia para coletar biópsias reais. Exatamente. A transição para a biópsia é o divisor de águas entre a suspeita e a prova estrutural definitiva. E não é um procedimento simples. Exige anestesia geral e todo um preparo, né? Não é simples e o consenso de 2026 sublinha que não basta apenas o veterinário olhar a mucosa com a câmera do endoscópio, o patologista precisa de tecido de altíssima qualidade. E eu li que a recomendação da WS-AVA exige de 10 a 15 fragmentos de biópsia só do duodeno, além de estômago e ilho. Parece uma quantidade extrema de amostras. Por que tanto tecido assim? Porque a inflamação na CEO não é um tapete uniforme que cobre o intestino todo por igual. Ela é extremamente irregular. É como procurar pixels mortos em um telão gigante de TV, né? Adorei essa comparação. Uma biópsia isolada pode pegar uma área de tecido perfeitamente saudável a milímetros de uma úlcera severa. Faz todo sentido. Ter múltiplas amostras garante que os critérios de encurtamento das vilosidades e fibrose sejam avaliados com muita precisão. E isso me leva ao ponto talvez mais crítico de toda a nossa discussão. O uso de medicamentos. Sim, porque historicamente parecia que qualquer cão com diarreia crônica saía da clínica com uma receita de metronidazol ou tilosina. O antibiótico era um reflexo instintivo. E esse novo consenso vira isso de cabeça para baixo. Então aquele velho hábito de dar um antibiótico só por precaução é na verdade mal visto agora pelas diretrizes. Isso levanta uma questão importante que talvez seja a maior mudança cultural na gastroenterologia clínica moderna. O consenso de 2026 proíbe o uso empírico e de primeira linha de antimicrobianos para a ACI. Proíbe. Mas a resistência contra essa diretriz entre os clínicos deve ser imensa, porque a realidade é que muitos tutores viam a diarreia parar nos primeiros dias de antibiótico. Se funcionava visualmente, qual é a biologia terrível por trás disso? O antibiótico age no microbioma como um incêndio florestal sem controle. O intestino é o lar de trilhões de bactérias comensais, super saudáveis e úteis. Bactérias que ajudam a fermentar fibras e produzir vitaminas, né? Sim, e principalmente bactérias que treinam constantemente o sistema imunológico para não atacar a comida. Ah, entendi. Quando os antibióticos entram, eles exterminam essas populações benéficas. E criam uma desbiose profunda. Sem essas bactérias treinadoras, a tolerância imunológica desmorona. O cão pode até parar de ter diarreia por uns dias, porque parou de fermentar em excesso. Mas a longo prazo, o intestino perde a capacidade de autorregulação. E a prova disso é que, semanas depois de acabar o antibiótico, a diarreia muitas vezes volta com força total. E o microbioma pode nunca mais se recuperar por completo, né? Exatamente, o dano ambiental no intestino é devastador. Mas isso não significa que os antibióticos deixaram de existir na medicina veterinária, certo? Devem existir exceções. A exceção primordial é a colite granulomatosa, aquele fenótipo comum em raças como boxer e bulldog francês. Onde o problema é uma cepa mutante de E. coli, correto? Isso, uma E. coli invasiva que se esconde dentro dos macrófagos, que são as células de defesa. Mas olha só, nem nesses casos o tratamento deve ser empírico. Tem que fazer cultura. Obrigatoriamente. A presença da bactéria precisa ser provada na biópsia e tratada apenas com cultura e antibiograma em mãos, garantindo um fármaco que penetre na célula infectada. Bom, se a dieta falhou e os antibióticos estão fora da jogada para acalmar a inflamação geral,
quais são as verdadeiras opções biológicas para apagar o incêndio nesse intestino hiperreativo? Aí a gente entra com a modulação pesada. A primeira linha de indução imunossupressora costuma ser com corticosteroides sistêmicos, como a prednisolona. Mas a verdadeira sofisticação é a budesonida. Budesonida, o que faz dela uma sofisticação terapêutica. Ela sofre um altíssimo metabolismo de primeira passagem no fígado. O que quer dizer que ela atua silenciando a inflamação dentro do intestino, mas quase não atinge a corrente sanguínea geral. Perfeito, isso poupa o cão daqueles efeitos colaterais terríveis dos esteroides sistêmicos, tipo o aumento brutal da sede e o risco de infecções secundárias. E em cenários de play profunda, onde os corticoides sozinhos não dão conta de frear o vazamento de albumina. Para esses casos, as diretrizes sugerem agentes de segunda linha como a ciclosporina. Mas o controle exige muita cautela, especialmente por conta de uma complicação letal chamada hipercoagulabilidade. É verdade. Lembra que o cão perde proteína pelo intestino danificado. Pois é, ele não perde só albumina. Ele vaza também a antitrombina 3. E ela é a molécula responsável por impedir que o sangue coagule espontaneamente, né? Exato. Sem ela, o sangue se torna espesso, muito propenso a formar trombos que podem ser fatais. E é por isso que exige o uso concomitante de inibidores plaquetários, tipo o clopidogrel. É um equilíbrio extremamente delicado. Mas as diretrizes também apontam para algo mais construtivo do que apenas suprimir a imunidade. Existe uma grande ênfase na modulação do microbioma agora. Sim, porque a supressão desliga o alarme, mas a modulação reconstrói o edifício. O consenso traz evidências sólidas sobre probióticos específicos, como a formulação Decimone. Que é aquele probiótico com 8 cepas vivas e hiperconcentradas, né? Ele mesmo. Essa carga biológica maciça induz uma resposta imunológica tolerogênica. O probiótico reeduca as células reguladoras do intestino para que elas parem de emitir sinais inflamatórios toda vez que uma simples proteína passa pela barreira. E tem também o transplante de microbiota fecal, o FMT. Pegar o ecossistema complexo das fezes de um cão saudável e transferir para o cão doente. Mostrou ser uma terapia promissora para casos refratários. Com certeza, acelera a reposição da diversidade microbiana que as doenças ou os remédios destruíram. Sensacional. Existe um último aspecto abordado nesse documento focado numa deficiência incrivelmente comum, a falta de vitamina B12, a cobalamina. E a parte prática sobre isso foi revolucionada. Se pensarmos no mecanismo, por que esses cães com doença intestinal têm uma queda tão vertiginosa de B12? O mecanismo anatômico é o culpado. A cobalamina tem um local de absorção exclusivo e insubstituível, que são os receptores localizados lá no íleo, o final do intestino delgado. E como a CIE destrói as vilosidades dessa região, os receptores são arrasados pela inflamação ou viram fibrose. Exato. O cão pode comer a ração mais rica em B12 do planeta, que a vitamina simplesmente passa direto para as fezes. O sistema de absorção não existe mais. E, historicamente, a única forma de driblar isso era injetar B12 direto no músculo do animal toda semana. Causando um super estresse e custo. O que mudou com as novas evidências é que a suplementação oral provou ser estatificamente tão eficaz quanto a injetável. Descobrir que a B12 oral funciona tão bem quanto as injeções é como descobrir que você pode aprender o mesmo conteúdo lendo um resumo imenso ou ouvindo uma ótima análise em áudio. Muda totalmente a conveniência para os tutores. Sem dúvida. E se a gente analisar como isso é possível, é fantástico. Ao inundar o sistema digestivo com doses massivas da vitamina via oral, uma pequena fração consegue atravessar as células por pura pressão de difusão passiva. A força bruta da quantidade empurra a vitamina para o sangue. Feito o fato de que 1% dessa dose altíssima será absorvida independentemente do receptor estar vivo ou morto. Sem agulha, sem dor. Representa um avanço monumental na qualidade de vida do paciente. Então, o que tudo isso significa? Se mapearmos o arco completo de conhecimento trazido por essas novas diretrizes do ACVM de 2026, a transformação é cristalina. É a evolução da medicina na nossa frente. Deixamos para trás a simplificação inadequada da sigla IBD
para abraçar a complexidade da enteropatia inflamatória crônica. Vimos que a medicina moderna elevou a dieta a uma ferramenta diagnóstica avançada com proteínas hidrolisadas. Testemunhamos também o declínio do uso indiscriminado de antibióticos por causa do dano ao microbioma, né? Exato. E a ascensão dos probióticos de elite que ensinam a tolerância celular, além da genialidade da difusão passiva para a vitamina B12 oral. Essa trajetória aponta para a medicina preditiva e de precisão. O intestino é um ecossistema delicado que precisa ser orquestrado. E o que é mais instigante na seção final de perspectivas do documento é o vislumbre tecnológico que vem por aí. É nesse ponto que a linha entre a biologia e o futuro digital se cruza, com inovações que parecem sair da ficção científica. Exatamente. A discussão final propõe que logo a inteligência artificial assumirá a vanguarda aliada ao microbioma. O documento sugere o uso de tecnologia vestível como coleiras biométricas inteligentes. Imagina só, dispositivos mapeando biomarcadores comportamentais invisíveis a olho nu. Flutuações microsutis na temperatura, alterações de milissegundos no sono profundo ou posturas abdominais de dor que o animal tenta esconder. A promessa é que os algoritmos de saúde cruzem esses dados e emitam um alerta preditivo, diagnosticando o começo exato de uma crise hiperinflamatória da CIE, dias antes de o dono notar o primeiro vômito ou diarreia. Seria a transição da medicina reativa para a antecipação clínica absoluta. Algo incrível para nossa audiência refletir. Um futuro brilhante e desafiador. A medicina passa a tratar o que vai acontecer e não apenas o que já aconteceu. Muito obrigado toda a nossa audiência que nos acompanhou. Convidamos todos a ouvirem outros podcasts da Hope Vet em todas as plataformas.